Em Atos capítulo 7, o versículo 2, diz assim a palavra de Deus. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, Abraão estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Muito bem. Aqui nós temos o evangelista Estevão, diante do Sinédrio, diante de seus acusadores, por conta da sua pregação da palavra de Deus, no começo da igreja, logo após a morte de Jesus. E diante dos seus acusadores, ele faz um relato que leva a Abraão. Abraão é o pai, a Bíblia diz, de multidões. Abraão é considerado o pai da fé. Abraão deu origem ao povo de Israel, aos árabes, e a Bíblia diz que nós cristãos também somos filhos espirituais de Abraão. E para nós entendermos melhor esse relato, nós vamos para Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 31, diz assim: E tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Então, quem era Tera? Tera era o pai de Abraão. E a Bíblia diz, como nós lemos ali na passagem de Atos, capítulo 7, o versículo 2 e 3, que Deus chamou a Abraão, ainda quando ele estava em Ur dos Caldeus, ainda quando ele estava na Mesopotâmia. Quando nós lemos assim rapidamente, nós temos a impressão de que Deus se revelou a Abraão após a morte de Tera. Mas o evangelista Estevão, ele traz esse detalhe, revelando que Deus já havia lá na Mesopotâmia chamado a Abraão. E agora Tera, que é o seu pai, ele sai da sua terra logo após a morte de Harã, seu filho, e talvez ele triste, abatido, foi influenciado, quem sabe, aí nós não temos assim uma afirmação bíblica para isso, mas porventura ele talvez tenha sido influenciado por Abraão para ir até Canaã. E a Bíblia diz que quando ele chega na metade do caminho, ele estaciona. E por incrível que pareça, o nome Tera tem a ver com parada, tem a ver com estacionar. Então ele para na metade do caminho. Ele não chega ao destino a qual ele se propôs quando saiu de Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz que ali ele para e estaciona, forma uma cidade, né? E coloca o nome do seu filho Harã. E a Bíblia, trazendo essa informação, eu gostaria de trazer algumas considerações que podem nos ajudar a refletir sobre esse processo na vida de Abraão, mas que começa a partir de Tera, o seu pai. E então, Deus, depois da morte de Tera, Deus se revela novamente para Abraão e diz, sai da tua terra e da tua parentela. Então, vamos pensar da seguinte forma. Ur dos Caldeus era o lugar de origem de Tera. Canaã, que ele se propôs aí, é o lugar de conquista. E Harã,
aonde ele parou e ali morreu, viveu 205 anos, porque a Bíblia diz que naquela época eles viviam muito ainda, e ele morreu na idade de 205 anos em Harã. Ali nós vamos chamar de meio do caminho. E aí, pastor Carlos, pastor Esther, Cíntia, nossos irmãos que estão nos acompanhando, nós podemos colocar o nome dessa mensagem, o meio do caminho. Eles saíram do seu lugar de origem para ir para a terra prometida, para ir para Canaã, o lugar de conquista, mas alguma coisa os levou a ficar no meio do caminho. E eu fiz algumas considerações que eu quero aqui tratar com cada um de vocês. Primeiro, Deus chamou a Abraão. Deus não chamou a terra. Deus falou com Abraão. Nós lemos ali na passagem de Atos que Deus chamou Abraão ainda na Mesopotâmia. É uma informação que o evangelista Estevão, quando está pressionado ali pelos juízes, ele então traz essa informação. Então, algumas considerações que nós podemos fazer. Abraão, ele vivia no meio da idolatria, dos falsos deuses. Ele vivia em meio às falsas religiões, porque a Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, era um lugar de muitos ídolos, de adoração a muitos deuses falsos criados pela própria imaginação do homem. E Deus, então, chama Abraão para que ele saia do meio daquela idolatria, do meio dos falsos deuses, do meio da mentira, da falsa religião, para ir para um lugar de conquista. Mas Abraão provavelmente influenciou seu pai e fez com que seu pai, em meio àquela tristeza pela morte do seu filho, Harã, também fosse. Isso mostrando que Abraão estava ainda sob a influência do seu pai e estava dependente ainda do seu pai. A segunda consideração que eu quero fazer, e depois eu vou pedir ajuda para comentários aqui dos irmãos presentes, terá provavelmente influenciado por Abraão, saiu de Ur dos Caldeus. Então, aqui nós podemos entender que Deus, muitas vezes, chama alguém para fazer a sua obra e essa pessoa está influenciada por alguém. Ela ainda está presa de alguma forma, ou ideologicamente, ou socialmente, ou fisicamente, a esta pessoa que não foi chamada por Deus, mas que, como Abraão, muitas vezes há aquele respeito, aquela situação que termina fazendo com que você se torne dependente daquela situação. Deus quer tirar aqueles que eles chamam do meio da idolatria, do meio da mentira, do meio dos falsos deuses, do meio da ideologia deste mundo, para realizar a obra que ele tem com vocês. Amém. Que ele tem comigo, que ele tem com todos nós. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu coloquei assim: você poderá ouvir os conselhos de Deus através de alguém nascido de novo. Porém, você só poderá permanecer em obediência a Deus se você se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque Tera, pastor Carlos, representa aqueles que estão em uma condição preso ao pecado. Ou seja, podemos considerar a Tera como o velho homem, como aquela pessoa que, embora seja influenciado por uma igreja, ou por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, mas ele ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Ele ainda não entregou a sua vida a Jesus. Há tantas pessoas que até alguns chamam de amigos do Evangelho, né? Amigos do Evangelho. Por quê? Porque essa pessoa até gosta de ouvir os louvores, essa pessoa gosta de ouvir a palavra, né? Ela até se emociona quando ela ouve os testemunhos, quando ela ouve os louvores. No entanto,
ela ainda não abriu seu coração para o Senhor. Então ela está como Tera, como o pai de Abraão. Ela está influenciada ali pelos conselhos de Deus, a Abraão, mas ela ainda não realmente se converteu de coração. E eu acredito que isso era uma das razões que fez com que Tera chegasse no meio do caminho e estacionasse. Quer comentar alguma coisa, pastor, a respeito disso? O que é que você acha? Quantas pessoas nós sabemos que estão à beira do caminho, estão no meio do caminho e não alcançam seus objetivos? De fato, pastor Getro, nós, observando o texto, exatamente aí em Gênesis 11, 31 e a parte B, onde diz que eles saíram para ir para Canaã, né? O objetivo era Canaã. E quando chega na metade da viagem, na metade do percurso, eles, como o senhor falou, estacionaram. Eles estacionam lá e ficam parados naquele lugar. E trazendo para os nossos dias, muitos de nós fazemos esse mesmo percurso. Temos o chamado, o Senhor nos chamou para uma missão, nos designou para aquilo, tem propósito naquela missão, mas nós, por nossa conta, né, e por nossa incredulidade, muitas vezes nós paramos, estacionamos no meio do percurso, não é? Então nós observamos que Tera, ele é a geração do passado, né? É a geração do passado. E aí o Senhor arranca, né? Ei, Abraão, o teu lugar não é aqui, você tem que prosseguir, ou seja, segue em frente. Segue em frente, você tem que sair daqui, não é? Então, trazendo para nós, é a nossa geração. Por exemplo, nós vamos passar, não é? O Senhor nos deu uma missão, nós já fizemos a metade do percurso. Se amanhã nós não estivermos mais, mas a missão é essa, de prosseguir, de continuar. Nós não podemos parar. Não é? Nós não podemos parar, nós precisamos prosseguir, porque é a palavra de segurança do Senhor. Ele nos deu a palavra que lá é a terra da promessa, não é? Que lá é a terra da vitória. Então, nada pode nos tirar o foco, nada pode nos interromper essa viagem. Nós precisamos prosseguir. Eles perderam muito tempo ali, pastor Jéssica. Eles perderam muito tempo lá. Tanto é que o pai dele morreu lá, não é? Então, o pai dele não era o chamado, não é? Não era ele. Mas existiam pessoas ali, no caso de Abraão, que tinham esse chamado. Então ele não podia parar, ele não podia estacionar. Ele não podia ficar lá por toda a sua vida. E aí o Senhor arranca ele de lá para desenvolver aquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então para você que está aí hoje vivenciando isso em nossas igrejas, por exemplo, veio toda essa dificuldade agora, todo mundo, todo o universo, no nosso país, no nosso estado e cidade, e nossas igrejas, de repente veio todo esse vendaval aí, nós estacionamos, paramos, e agora como vai ser? Não, Deus é o mesmo. Glória. Né? Ele está nos incentivando, nos impulsionando a caminharmos, a desenvolver a missão que Ele colocou em nossas mãos. Então nós não podemos parar, nós não podemos ficar no meio do caminho, precisamos prosseguir. Assim que eu entendo. Amém. Perfeito. Uma análise, uma reflexão perfeita. Então, aqui nós podemos aprender várias lições a respeito disso. Né? Terá, ele não foi chamado por Deus. Ele também representa aquela geração que ficou no passado. Deus quer que você siga em frente. Não pare no meio do caminho. Uma outra situação que eu considerei, pastor Carlos, pastor Esther, que Terá era um homem idólatra. Olha o que diz aqui o texto em Josué, capítulo 24, e o versículo 2, eu vou lendo, diz assim: Então disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Então ele era um homem que adorava outros deuses. Né? Então, eu da seguinte forma deduzi esse texto e coloquei aqui uma frase para a nossa reflexão.
Tera abandona a cidade dos ídolos, mas não abandona os ídolos da cidade. Interessante isso. Quer dizer, ele saiu da Mesopotâmia, ele saiu do Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, e há até algum livro apócrifo que relata que ele era construtor de imagens, né, de ídolos, e não está na Bíblia, mas que fala sobre isso. E aí, a Bíblia diz o quê? Que ele era adorador de outros deuses. Então, quantas pessoas estão presas a uma ideologia falsa, a idolatria, a filosofias, né? As coisas deste mundo que não trazem vida, que não trazem transformação. Elas até podem alimentar o ego. Né? Quantas pessoas são altivas e se sentem poderosas pelo conhecimento que adquiriram deste mundo, ou pelos bens que adquiriram. E aí nós estamos vendo, por conta do coronavírus, que é uma doença, um mal que está atingindo ricos e pobres, né? Políticos, pessoas poderosíssimas, né? Donos de empresas que têm todos os recursos, poderia se livrar dessa doença, estão morrendo. Por quê? Porque este mundo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, este mundo, ele só tem a morte. Mas Jesus veio para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Portanto, devemos largar a altivez, o orgulho, a soberba da vida, de acharmos que nós temos alguma coisa e que aquilo é suficiente para nos sustentar. Não! Nós só precisamos entender que Deus é suficiente em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, pastor Esther, quantas pessoas não estão seguradas, fortalecidas, né, em falsos ensinamentos, em falsas ideologias, em coisas, até mesmo ligado a feitiçarias e tantas outras coisas, demônios que atuam aí nesse mundo, e essas pessoas estão achando que essas coisas são suficientes para fazê-la alcançar o objetivo. Porque não podemos perder o foco que Terá saiu do seu lugar de origem para ir para um lugar de conquista. Porque Terá saiu para ir para Canaã, que era o lugar, o destino, né, de conquista, a promessa de Deus que fora feita a Abraão. Mas ele parou no meio do caminho. Verdade. É interessante, lendo, a gente tem algumas coisas assim que chamam a atenção, né? Como você falou, pastor, agora há pouco. O chamado de Abraão não se deu no meio do caminho, porque Deus já conhecia Abraão. O Deus de Abraão não era o Deus do seu pai. Então, quando ele saiu de Ur, Deus já tinha falado com Abraão, né? O seu pai, frustrado, triste, desanimado pela perda do seu filho, não conseguiu superar e terminou parando no meio do caminho, né? E aí a gente pode dizer, quantos têm parado no meio do caminho por uma frustração, por uma decepção, né? Por alguma coisa que foi causada, porque Abraão também poderia ficar paralisado ali, né? Pelo fato do seu pai transmitir isso, né? O patriarca da família e tudo, transmitir isso, mas como ele conhecia Deus, o nosso Deus verdadeiro, ele prosseguiu, né? Seu pai faleceu ali na terra, né? A qual tinha o nome do seu filho, que morreu. Isso já demonstra que ele não tinha superado a morte do seu filho, né? Mas Abraão, que conhecia o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele pensou, eu imagino, né? Ele pensou assim, não, eu não posso ficar parado. Né? As circunstâncias acontecem, e aí a gente pode observar e trazer para hoje, na circunstância, no cenário que nós estamos vivendo, com essa pandemia, o mundo inteiro, quantos estão frustrados porque perderam, né? Tiveram grandes perdas aí de pais, de familiares. Tem pessoas que perderam mais de um familiar, né? A palavra de Deus, ela nos dá esperança.
Né? E eu creio que Abraão, por ele conhecer Deus, por ele ter essa fé em Deus, ele tinha a esperança de que o seu pai saiu para uma terra de conquista, mas paralisou no meio do caminho. E Abraão pensou, não posso ficar paralisado, eu tenho que sair em conquista. Né? Então, tudo que Abraão passou não serviu para ele paralisar, mas talvez motivou. E às vezes a gente observa, pastores, irmãos que estão aí nos assistindo, que as pessoas, quantas pessoas são criadas em cenário de dificuldade, de frustração, de dor, de tristeza, de fome, em situações, e algumas delas param, se conformam, né? Param no meio do caminho, mas outras que conhecem o Deus verdadeiro, que nos dá esperança, Glória a Deus. diz, não posso ficar parado, tenho que prosseguir. Né? O autor do livro dos Hebreus diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente deixa a circunstância de lado e a gente segue. A gente avança em rumo à terra da conquista. A gente conquista aquilo que Deus prometeu para nós. É verdade. Glória Né? a Deus. Então, essa palavra, esse texto aí, essa história de Abraão, motiva a mim, motiva a você. Amém. Não pare no meio do caminho. Amém. Se a circunstância te levou e você está no meio do caminho, agora olhe para Cristo e diga, não posso ficar aqui. Eu tenho que conquistar, porque o Senhor me chamou para conquistar. E avance. O Senhor vai te levar até onde Ele quiser, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus de Abraão, que fez a promessa a Ele e que continua fazendo a promessa a mim e a você. Então avance. Não pare. Continue. Se erga, se levante. A pandemia te deixou triste, perdeu pessoas, perdeu entes queridos, mas vamos lá. O Senhor é a nossa força, Aleluia. o Senhor é a tua força. É Ele quem te faz prosseguir. Avance, conquiste, confie no teu Deus. Amém. Amém. Interessante, a pastora Esther, ela não sabe a pauta que eu fiz aqui, e ela já, inspirada pelo Espírito Santo, ela teve esse discernimento, né? Assim como o Senhor me deu durante a semana, enquanto estudava este assunto, a respeito justamente dessa frustração que é perceptível na vida de Terá. Porque ele constrói uma cidade e coloca o nome do seu filho Harã. Então, muitas pessoas, como a pastora Esther mencionou, elas estão no meio do caminho porque elas estão frustradas. Quem sabe uma palavra contrária, quem sabe uma situação de tragédia que aconteceu na sua vida, quem sabe uma criação que não contemplou incentivos, motivações, e essa pessoa ela se torna dependente de força emocional, psicológica para continuar, para chegar no seu alvo. Quantas pessoas, quem sabe, desejaram, se projetaram para um determinado alcance na sua vida, seja ele material, espiritual, né? ou enfim, mas ele parou ao meio do caminho, porque estão frustrados. Mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, que chamou Abraão, e que motivou Abraão, e que elevou Abraão, esse mesmo Deus, ele te levanta desse estado que você se encontra, no meio do caminho, para prosseguir, para ir em frente e vencer, e alcançar o teu objetivo. Ah, mas talvez você diga assim, mas pastor, eu já estou velho, eu já estou com uma certa idade, talvez isso seja para meus filhos, para os meus netos. Não, o tempo não importa. O que importa é a tua vontade de conquistar. Velhice ainda dará fruto. Na velhice dará fruto. E aí me vem à mente Caleb, com 80 e poucos anos, né? A minha memória falha agora. 85 anos, quando Caleb disse para Josué, olha, eu quero conquistar aquelas terras, mas lá em cima do monte, onde tem gigantes. Já pensou? Com 85 anos, ele queria ainda lutar, e ele conquistou aquele espaço para ele, vencendo os gigantes daquela terra. Agora, uma outra coisa interessante que me chamou a atenção, que quando Terá, o pai de Abraão, estaciona no meio do caminho, a Bíblia diz que ele construiu uma cidade. Então também, além da frustração, nós vemos uma visão materialista. Uma visão de confiança em coisas apenas deste mundo. Né? Porque possivelmente ele, impulsionado ali
pela frustração, porque ele colocou o nome da cidade do seu filho, Harã, ele também talvez se acomodou e disse, olha, tá bom aqui, não vamos prosseguir, talvez não dê certo lá em Canaã, e vamos construir uma cidade aqui, vamos colocar o nome do meu filho para homenageá-lo, e ali ele estacionou com uma visão materialista. Isso me traz uma reflexão. Uma pessoa que não está com a visão em Deus, que não está firmado no chamado de Deus, que não está com os olhos voltados para Deus, ela não conseguirá vencer, ela não conseguirá chegar ao destino traçado, porque a sua visão é apenas para este mundo. E a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a conquista, pastor, a conquista ela não é fácil, né? Então é muito cômodo, foi cômodo para ficar ali, não, aqui tá bom demais. Verdade. Construímos uma cidade, tá bom demais, porque entre a promessa e a conquista passam muitas coisas, passam dificuldades. Então é isso que, quem sabe, você se acomodou, né? Porque você conquistar não é fácil. Né? Então, às vezes, a gente se acomoda com a situação. Né? Mas o Senhor te diz, e nos diz nessa noite, não é para a gente se acomodar. Né? É para a gente conquistar, avançar, confiando nele, é claro. É verdade. Irmã Cíntia. E eu creio assim que você já percebeu e sentiu claramente o que o Senhor está falando com você. Que a palavra de hoje é o que? Para você não parar. E eu gosto muito daquele versículo lá em Coríntios que fala assim, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Deus, querido, Ele fala dentro de nós. Ele fala lá no nosso espírito. Ele toca onde ninguém pode tocar. É por isso que o tocar de Deus é diferente. E hoje Ele está falando com você isso. Não para. Não para. Essa epidemia, esse momento que a gente está passando de ficar distante, eu creio assim que é o momento de nós nos examinarmos e analisarmos como nós estamos. Não é à toa que as coisas acontecem. Tudo tem um propósito. Tudo, a Bíblia fala que na terra tem um propósito. E Deus fez esses propósitos. Fez para quê? Para que o resultado seja para glorificar o nome dele. Então, esse momento assim que você está aí na sua casa, né? Estamos aqui fazendo esse culto ao Senhor, né? Abrindo nossos corações para Deus, deixando que Deus ele venha se revelar através de nós para abençoar a sua vida, para dar um despertamento para você nessa noite, né? Eu estou em casa, agora eu tenho que adorar a Deus em casa, às vezes até sozinho, mas mesmo se o Senhor fala, não para, não para. O teu propósito não é parar, o meu propósito com você não é parar, é prosseguir. Eu tenho algo grande e maravilhoso para a tua vida. Amém. E até nesse... rapidinho, pastor Jé. À vontade. Até nesse momento que a pastora Cíntia estava comentando, me vinha a lembrança do quê? Nós estamos afastados, igrejas fechadas, Pensei nisso. células paradas. É E verdade. quantos vão aproveitar esse momento para se acomodar? É Verdade. verdade. Mas Estava pensando o nisso. Senhor, ele, como Deus é maravilhoso, ele fala conosco, né? Não se acomode. Daqui a pouco as igrejas abrirão, enquanto a pastora Cíntia estava falando. Deus me trouxe a memória a palavra lá de Romanos, que sempre, no momento que nós passamos, eu e meu esposo, né, eu quase pensei, meu Deus, vou ser internada primeiro do que o meu pai. E vem momento de ansiedade, Sim, claro. momento de pânico, porque a gente vê os noticiários, muitas pessoas morrendo, pessoas próximas de nós, pessoas afastadas, é morte, é morte. Você liga a televisão, é morte, é morte. E nesse momento, nós que somos humanos, né, temos o nosso emocional, o nosso psicológico, ele fica abalado. Né? E a palavra de Deus vinha muito forte para mim, e vem e diz, a pastora Cíntia falando dos propósitos de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. É um momento difícil que estamos passando, sim, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente não pode parar. Né? A sua casa é uma igreja, você é a igreja. Glória a Deus. A sua família dentro da sua casa é a igreja. Então não se acomode com essa situação. Daqui a pouco
as igrejas abrirão, todos estaremos juntos, você na sua, a gente na nossa, louvando, glorificando a Deus. E quem sabe, essa conquista que Deus prometeu a você, você vai alcançar agora, depois de toda essa pandemia. O Senhor está dizendo para você não parar. Né? Ele prometeu, e não é porque veio toda essa situação que não vai acontecer. Vai acontecer, porque aquele que fez a promessa, Aleluia. ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então mantenha firme a sua fé. O pastor Jefferson citou agora há pouco o Caleb. 40 anos ele tinha quando Deus fez a promessa. 45 anos se passaram e Caleb disse, eu estou com o mesmo vigor. Eu estou forte, confiante em Deus e eu vou para essa promessa. Josué é a promessa que Deus me fez. Agora eu vou reivindicar. E ele alcançou a promessa, não importou o tempo que ele passou, né, pastor? É verdade. Né, pastores? Mas Deus cumpriu com a promessa. Glória a Né? Deus. Agora, é interessante notar que esse Terá, o pai de Abraão, ele representa o fracasso. Ele estava preso à frustração da morte do seu filho. Aqui ele representa o desânimo. Ele representa a acomodação, né, pastor Carlos? Ele representa aquela pessoa que ela, diante das circunstâncias, diante do problema, ela não consegue prosseguir. E até ela constrói alguma coisa, ela conquista alguma coisa, mas não chega ao objetivo final. Ela não vai até aquele destino a qual ela se propôs ou a qual Deus colocou no seu coração. Então, Abraão, Deus tinha um propósito com Abraão. Por quê? Porque Deus sondava o coração de Terá. E o coração de Terá era um coração de morte, de frustração. E Deus entendia ali que ele não iria prosseguir, que ele iria ficar no meio do caminho. Mas Abraão não. Então Deus chama Abraão, e é importante frisar que esse chamado se deu lá na Mesopotâmia, porque nós ouvimos a maioria dos pregadores falar apenas do chamado após a morte de Terá, que depois eu quero falar um pouco sobre isso. Mas aí, não esqueça de você ler em Atos capítulo 7, o versículo 2 e o 3, que você vai entender que o chamado foi lá na Mesopotâmia, né? Porque a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Não podemos pegar só um texto e esquecer o outro. Então, ali diz que ele foi chamado lá, no seu lugar de origem. Então, Terá, ele parou no meio do caminho. Pastor Carlos, quantas pessoas estão paradas no meio do caminho que precisam avançar? Então, pastor, exatamente. Nós recebemos a promessa de Deus. De repente, Deus faz uma promessa na minha vida. Olha, você vai, né, e eu vou colocar em... Você já tem em suas mãos um projeto meu. Vai desenvolver trabalho X. A pessoa vai... Agora, por exemplo, né, minha esposa estava falando, chegou essa época, chegou esse momento, as igrejas fecharam. E aí eu penso, bom, agora acabou, eu paro por aqui, né? Não é verdade? Então, Abraão, ele entendeu, ele avançou, porque o projeto, o objetivo, os sonhos de Deus para a vida dele, era salvar aquelas pessoas que estavam lá em Canaã, lá onde ele ia, lá no destino dele. Ele podia parar ali aquelas pessoas, né? Quem ia falar do amor de Deus, quem ia proporcionar quem representar, salvação, né? Exatamente, quem ia proporcionar salvação a eles. Ou seja, às vezes nós estamos nessa situação. Chegamos, temos os propósitos de Deus em nossas vidas, mas estacionamos, estagnamos, nos acomodamos. E agora, agora veio essa pandemia, e agora como vai ser a igreja? Não vai ser mais a mesma coisa, eu vou parar. Puxa, meus sonhos agora foram frustrados, eu estou muito entristecido. Vou deixar ele para lá. Tá bom, desde casa. E o que eu fiz, eu creio que já é o suficiente, era isso que Deus queria, né? E na verdade, o Senhor quer muito mais de cada um de nós, quer colocar algo muito maior em nossas vidas e nós não conseguimos compreender os projetos de Deus em muitos momentos, né? É verdade. Então, agora, o que nós queremos é seguir em frente também, né? Sim. Não vamos ficar no meio do caminho. Então, a Bíblia diz que Terá, ou Tera, né? Algumas traduções colocam um acento, outras não colocam, então a gente... Mas, enfim, o pai de Abraão, Tera ou Terá, ele morreu, ele faleceu,
com suas frustrações, com sua acomodação, com seu desânimo, mas Deus reafirma o seu propósito com Abraão. Deus não falara com Abraão desde que ele saíra lá da Mesopotâmia. Agora Deus espera que aquele objeto de autoridade, ou aquela situação de influência que estava sobre Abraão, ela extinguisse, terminasse, e aí ele chama Abraão, ele reafirma o seu chamado e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mandar. Porque esse era o propósito de Deus. Então, a Bíblia diz que Abraão estava na idade de 75 anos, quando faleceu seu pai, e ele então juntou todo mundo e disse: olha, aqui não é meu lugar. Aqui não é o nosso lugar. Não vamos ficar nesse lugar de morte. Não vamos ficar nesse lugar que lembra o meu irmão que faleceu. Não vamos ficar nesse lugar que lembra o fracasso, que lembra a morte. Não, nós vamos seguir em frente. Nós vamos alcançar o objetivo que Deus traçou para as nossas vidas. Deus tem um propósito. Deus não havia falado para Abraão os detalhes. Porque, pastor Carlos, pastor Esther, pastora Cíntia, Deus, ele, quando se revela, nem sempre ele dá detalhes. Eu poderia dizer que 99,9% Deus manda você fazer algo e ele não te dá os detalhes. Porque senão não seria um ato de fé. E você vai andando passo a passo e descobrindo, né, a cada passo que você dá, se relacionando com ele, descobrindo qual é o próximo passo a ser dado. Então, Abraão sai ali, junta suas coisas, né, e vai para a terra que Deus, então, havia designado. E para concluir, porque nós, né, já estamos no horário, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um propósito para com você. Se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, talvez o teu coração está ainda cheio da idolatria deste mundo, cheio das filosofias falsas e dos enganos deste mundo. Então está na hora de você deixar para trás tudo isso e receber a Jesus como teu Salvador, para que Deus coloque um projeto novo na tua vida. Para que Deus te designe o destino que Ele tem para você, para a tua família. E se você, meu irmão, minha irmã, que já recebeu a Jesus como seu Salvador, mas você fez como Terá, parou no meio do caminho. Os teus projetos, os teus sonhos, aquilo que você recebeu de orientação de Deus para a tua vida, você parou no meio do caminho. Eu quero te dar uma exortação. Levante-se desse lugar de estagnação. Levante-se desse lugar que você se encontra e não fique pensando: eu já estou idoso, eu já estou velho, eu já estou cansado, eu já sofri muito. Você não sabe, pastor? Realmente eu não sei. Mas Deus sabe o teu coração. E Ele diz: levante, né? Levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso. O nosso destino está traçado por Deus, mas nós precisamos depender dele. Assim como Abraão. Abraão saiu, foi para a terra de Canaã, e o primeiro ato de Abraão ali foi sacrificar o Senhor, invocar o nome do Senhor. É isso que Deus espera de você.